na Paraíba. Gabi Lima conta mais detalhes, pois não, Gabi? Pois é, Bruno, de acordo com o último boletim da Secretaria de Saúde do Estado, já são 12 novos casos de varíola dos macacos, totalizando aí 29 casos confirmados na Paraíba. O primeiro caso foi confirmado também no sertão do estado. E quem vai explicar pra gente como é que está esse panorama é o Dr. Fernando Chagas, que é infectologista. Dr. Fernando, então assim, como é que está a situação do nosso estado aqui da Paraíba em relação ao caso da varíola dos macacos? Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Pois é, a gente tem assistido, o avanço de forma paulatina desses números de casos positivos. A boa notícia é que é uma doença que tem uma transmissibilidade muito menor, muito mais lenta do que as doenças respiratórias, por exemplo, do que a gripe ou do que a Covid-19. Porém, ela tem avançado, É uma transmissão pele a pele, toque a toque. E também estamos com a dificuldade em relação ao diagnóstico, porque esses kits diagnósticos já deveriam ter sido distribuídos em todo o país, mas ainda não, apesar de termos a tecnologia de análise, ainda não recebemos esse kit. Então, esses exames estão sendo mandados, essas amostras para análise estão sendo mandadas para o Rio de Janeiro, para o laboratório da Fiocruz, e tem demorado bastante. Então, estamos com 76 casos em investigação, olha só. Então, a gente sabe que esses números muito provavelmente podem ser bem maiores e surge aí, o alerta das pessoas, para as pessoas que estão aí nos assistindo, no sentido de lesões com bolhas, lesões que a gente chama de pústulas, que tem pus dentro, principalmente próximas à região genital, que tenha ínguas ou no canto das pernas ou no pescoço, que tenha um quadro de febre, A gente tem que pensar na doença, buscar a unidade básica de saúde, para quê? Para iniciar o isolamento e evitar que a doença avance cada vez mais. Doutor Fernando, esses casos que foram confirmados, eles são considerados leves? Algum caso grave? Apesar de a gente ter tido, infelizmente, a terceira morte pela doença aqui no país, Mas aqui na Paraíba, ainda bem, o cenário é outro, tá? A gente tá com todos os casos leves, só para você ter uma ideia, dos 29 casos positivos, todos eles, nenhum precisou ficar internado, todos ficaram em acompanhamento domiciliar. O grande problema, a problemática de fato tem sido a questão do diagnóstico, as pessoas lembrarem da possibilidade de buscarem um atendimento médico. Porque o que é que a gente tem identificado? Que muita gente nem tem pensado na possibilidade, tem ficado sofrendo em casa com as lesões e não tem buscado o atendimento. Por isso a importância, de buscar ajuda, doutor Fernando. Aproveitando a oportunidade, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre o panorama da Covid-19. Esse caso de gripe que ficou confirmado em Recife também é motivo para preocupação para a gente? A gente tem visto uma diminuição dos casos de síndrome respiratória aguda grave, que é a forma grave das doenças respiratórias. Claro que isso é muito atrelado à diminuição da transmissão do SARS-CoV-2, que é o vírus que provoca a Covid-19. Em outras palavras, o vírus tem diminuído a Covid-19, a doença tem aparecido menos, embora ainda estamos encontrando muitos casos, mas bem menos, cada vez mais, do que encontrávamos, por exemplo, há 2-3 meses atrás. Mas o que é que acontece? Acontece que nas análises buscando o SARS-CoV, acabamos por encontrar também o H3N2, que é o vírus da influenza, o vírus que provoca a gripe, que é um vírus que preocupa pela também alta transmissibilidade. Claro, ele é bem menos transmissível do que o Covid, mas ele é muito transmissível. E foi se encontrado inicialmente em São Paulo, e essa semana agora vimos casos positivos também aqui em Recife, aqui do lado, Então acende o alerta aí, gente. Não temos oficialmente casos de gripe por H3N2 aqui esse ano, mas acende o alerta no sentido de qualquer caso, gente, que vocês tiverem aí de gripe, de coriza, dor na garganta, dor no corpo, febre, pensar na possibilidade de ser gripe. E o que é que você vai fazer? Botar máscara, evitar passar à frente, buscar a unidade básica de saúde para receber aí 7 dias de isolamento e orientações no sentido de evitar que a doença avance. E proteger principalmente gestantes, idosos e crianças abaixo de 5 anos de idade. Lembrando que é uma doença evitável. O que provocou o retorno desse H3N2? Muito provavelmente, muito pouca gente foi buscar a vacina contra a influenza, a vacina contra a gripe. Essa baixa cobertura vacinal se refletiu aí no aparecimento da doença. Doutor Fernando, e aproveitando, falando em vacina, que o senhor mencionou agora, a gente teve aí a campanha de vacinação prorrogada até o dia 31 de outubro, então é muito importante aproveitar esse momento e vacinar as crianças, atualizar o calendário, não é isso? Exatamente, a gente está vendo o retorno de doenças que achávamos que nós já tínhamos nos livrado, e algumas das doenças com uma potencialidade de gravidade muito grande. Só para você ter uma ideia, não imaginávamos que voltaria a poliomielite, que é a que a gente conhece como paralisia infantil, por exemplo, Nova York, lá nos Estados Unidos, está em alerta está em situação de emergência por conta do reaparecimento desse vírus, que é uma doença que pode botar uma pessoa, infelizmente, para o resto da vida
com uma dificuldade de movimento muscular da perna, perdeu o movimento das pernas de fato. Então é importante buscar a vacina, atualização poliomielite, a influenza, né, evitar que a doença volte e tantas outras, o sarampo é outra doença que a gente tem medo. Então é hora da gente buscar essa atualização, por quê? Porque infelizmente o Brasil está numa situação muito grave de baixa cobertura vacinal. Doutor Fernando, eu agradeço pela participação e por esse alerta tão necessário para a nossa população. Então é isso, fica esse alerta para você que está em casa, toda a atenção do mundo, como disse o doutor Fernando, se você sentiu algum sintoma gripal, já sabe que é bom ficar em atenção, ficar em alerta, utilizar uma máscara, você se protege e protege as pessoas que estão à sua volta também. Você que precisa vacinar seus filhos, aproveite a oportunidade, vamos nos prevenir, vamos nos proteger. Eu volto com você, Bruno. Obrigado, Gabi Lima, são 7h20 agora. Novo ônibus circular da UFPB inicia trajetória.